Oi, eu sou a Lud e esse é o Pantufo de Unicórnio. Esse é o nosso último vídeo da nossa trilogia Problematizando Filmes que Amamos, versão High School. No nosso último vídeo, a gente vai falar de um filme que a gente ama, que é Patricinhas de Beverly Hills. Quem é que não lembra da nossa Cher, toda vestida de xadrez amarelo, que voltou na moda, inclusive você pode olhar em todas as lojas por aí, que tá todo mundo voltando à década de 90, né? Se isso é bom, eu não sei. Mas enfim, esse é um filme de 1995, então é um filme mais antigo que a gente tá problematizando, dos três, né? Que Ela é Demais e 10 Coisas que Eu Odeio em Você são de 99. O filme, acho que não tem como não lembrar dele como alguns bordões da Cher, como As If, que inclusive foi feito especificamente para o filme. Então, a todo momento esse bordão As If ficou conhecido pelo público, além do guarda-roupa da Cher. Já falei, né, do xadrez amarelo, tudo, mas o filme era um filme que estava muito além do seu tempo. Que a Cher lá fazendo, ela tinha no computador dela todo o guarda-roupa dela que fazia as próprias combinações. E ela ia passando, nossa, quem é que não lembra dela passando lá e fazendo as combinações? Inclusive já dava roupa lá no corpo dela, como ia ficar. Nossa, era muito sensacional aquilo. Quem é que não queria ter na década de 90 um computador que fazia aquilo, né? Eu, um guarda-roupa daquele. Eu, um guarda-roupa daquele. Eu não tinha nem computador nessa época. Na verdade, sei lá, em 95 eu mal tinha nascido. Mentira, eu tava com 6 anos. Mas, né, nem pensava em computador. Então, acho que é um filme muito legal também por causa disso. Esse é um filme que é baseado numa romancista que eu adoro, inclusive já tem vídeo dela aqui, que eu falo da trajetória da Elizabeth Bennet, que é a Jane Austen. Em Patricinhas de Beverly Hills, ele é inspirado no livro da Jane, né, que é o Emma, que conta a história de uma menina rica, né, que passatempo da vida dela é fazer comida e arranjar marido pra todo mundo. No caso da Cher, né, a gente tem aqui uma adaptação, né, pra década de 90 para um estilo adolescente de high school. E a gente conta a história da Cher, que é filha de um advogado, né, que trabalha com acho que corporações, é uma pessoa rica. Eles moram em Bel Air, que é um bairro rico de Los Angeles. É LA, né? Bel Air fica em LA. Eu acho que fica. Ela era do Fresh Prince? É do Will. Exatamente. Ai, nunca tinha me dito. Sim, é todo mundo ali vizinho. Porque ele é contemporâneo, né? Então, né, nessa central do filme, a gente tem a Cher, que é a protagonista, a melhor amiga dela, a Johnny, que as duas, né, tem nome de grandes cantoras, né, da década de 70, 80, 90, que é a Cher e a Diana Ross. E o meio-irmão da Cher, o Josh, vivido pelo Paul Rudd, que agora tá fazendo ali sucesso como Homem-Formiga. E a Stacey Dash, que faz a melhor amiga dela, a Johnny. Eu esqueci de falar, quem faz a Cher é a Alicia Silverstone. E aqui temos a Johnny, a melhor amiga cumprindo o papel de melhor amiga negra da protagonista, que a gente já falou da Gabrielle Union nos 2 vídeos anteriores, e a gente vai voltar a falar de novo. Mas pelo menos, aqui, a Johnny, ela tem um nome, né? E ela tem uma história própria. A história dela é meio que atrelada ao namorado, o Murray, lá, que é um relacionamento ali abusivo. Então, ela tem essa história própria, né? Mas eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque tá atrelado esse relacionamento abusivo, que eu entendo como relacionamento abusivo, né? Entre ela e o Murray. Depois eu vou entrar aqui em algumas coisas que passam, né, o relacionamento deles. Mas pelo menos ela tem até algumas tomadas que ela tá de forma... algumas tomadas dela sozinha também. Ela não tá sempre atrelada à Cher. Então eu vou apontar algumas coisas aqui que eu acho problemáticas no filme pra gente conversar aqui pra eu... Não, é pra gente conversar. Tá bom. A gente vai começar então, aqui eu vou começar a falar justamente da relação da Johnny com o Murray. É um relacionamento meio esquisito, que ele fala com ela ali de forma que ela não gosta, e em determinado momento ela tira, bem no começo do filme, ela tira ali uma trancinha de nylon, né, falando de onde é que tava no carro dele, né, e aí dando a entender que ele esteve com outra mulher no carro dele que não era ela. E aí ele faz, né, aquele reverse, né, na conversa, chamando ela de louca, né, tentando aquele... gaslighting. Exatamente, esse... que na verdade o problema era ela, não ele ter levado outra mulher pro carro. E ainda ele bota toda aquilo que ela tá falando, né, ele bota a culpa na menstruação dela. Porque isso é muito comum de acontecer. Inclusive a gente já falou disso no 10 Coisas que Eu Nem Você, quando a Cat
bate lá no carro do Joe e o pai dela diz que o seguro não cobre pensão pré-menstrual. E é muito comum, né, se colocar quando a mulher tá briga com alguma coisa, com razão, discute, e sempre se coloca nessa parte, né, do corpo da mulher como se fosse uma desculpa pra ela estar daquele jeito. Sendo que, no caso, ela estava daquele jeito pela própria atitude do namorado dela. Não era nada hormonal, não tinha nada a ver com o corpo dela. Né? Aqui a segunda questão que a gente tem é como a Cher achava que podia manipular todos os professores para mudar a nota dela do boletim. Porque o tempo todo eles apresentam ela como alguém fútil, que só gosta de compras, né? Pensa em outras coisas da vida que não seja estudar. Então, nas matérias, ela sempre vai mal, principalmente em debate, né? Que é aí que vai surgir a questão da manipulação do boletim. Todos os professores, ela acaba ali com o papo dela, né? Trocando a nota pra cima. E ela não consegue isso com o professor de debate. Então, o que ela pensa? Vou estudar mais? Não. Aí eles fazem, né, a associação de que todo mundo foi nota baixa, não por não estudarem o suficiente, não se dedicarem ali, né, nos debates, mas porque o professor era mal amado. Se ele é mal amado, ele precisa do quê? De uma pessoa para amá-lo, porque isso é a junção da felicidade, né? Primeiro você está ganhando nota baixa não porque o professor é um bom profissional e acha que você deveria se dedicar mais na matéria dele. Você está ganhando nota baixa porque o professor é um mal amado. E aí nisso ele precisa de alguém. Aí nisso ela começa a ver todo mundo que era ali solteira para fazer uma operação cupido. E aí ela acha lá a professora para fazer essa junção através de artimanhas para juntar os dois professores. E aí começa aí a fazer meio que um stream makeover na professora, porque também a professora não estava se encaixando no padrão que elas achavam que deveria também para arranjar o quê? Um boy. Um macho. Então, né, temos aí um pouquinho dessas problemáticas. Já que a gente entrou na questão do stream makeover, a gente tem a entrada, né, num determinado momento do filme, de um outro personagem que é uma das protagonistas, que é a Ty, vivida pela Brittany Murphy, que é uma aluna que vem de uma outra escola, que elas consideram, elas acabam considerando a menina ali caipira, porque a Cher e a Johnny faziam parte de um grupo seleto, né, de populares da escola. Tanto quando eles fazem a apresentação porque elas resolvem, acolher a Ty, né, pra levar ela pro mundo da popularidade, né, fazer um bem, porque a Cher era uma pessoa caridosa. E aí elas começam a apresentar pra Ty os grupos, assim, de forma bem estereotipada, né. Aqui são os maconheiros, aqui é o pessoal que é o popular, que são aqueles que valem a pena. Se você for se relacionar, são aqueles que você deveria se relacionar. Nesse grupo está o Elton, que a gente vai falar do Elton depois. E aí, né, elas fazem ali o apadrinhamento da Cher e de novo fazem um stream makeover. Lavam o cabelo da Cher, aí começam... é isso mesmo. Lavam o cabelo da Ty, tiram aquela tinta lá que ela tinha, fazem uma maquiagem, começam a botar ela roupas mais curtas, fazer um cropped das roupas dela. Então, elas botam a Ty pra esse mundo de popularidade. Agora vamos lá, voltando ao Elton. Né? Lembra que eu falei do Elton, né, que tava lá no grupo de populares, né, que seria, se fosse pra namorar alguém, teria que ser daquele grupo. E aí, no caso, por um acaso, ela estava lá livre, porque tinha terminado o namoro, e a Cher acha que era uma boa, porque, né, ela gosta de fazer de cupido, né, e aí ela resolve tentar juntar a Ty com o Elton. E aí, em determinado momento, eles vão pra uma festa, e eles começam a brincar ali de aquele morde-a-sopra, que é, né, grudar a cartinha na boca e passa, né, na boca do coleguinha, que tem que ali firmar. Todo mundo já sabe a brincadeira que eu tô falando. E quando o Elton vai passar a carta pra Cher, ele deliberadamente solta a carta pra poder beijar a Cher. E ele não só, dá um beijo, ele pega e vai pra abraçar ela. Então ele fez isso intencionalmente. Já mostrando sinais aí de que ele era um babaca. Quando a festa acaba, né? Na verdade a festa não acabou, mas a Cher precisa ir embora. E aí o Elton leva ela de carona. Em determinado momento eles estão conversando, né, porque a intenção da Cher é fazer com que a Ty fique com o Elton. O Elton acha, assim, né, que ele é supra-sumo dos homens da escola, que todo mundo quer ficar com ele, e ele acha que, na verdade, a Cher tá afim dele, para o carro e tenta beijar ela. E, né, ele fala, eu sabia. Meu Deus, ele tá assim, ó, o ego é lá em cima, né, que ele sabia que ela tava afim dele. Então, aí ela diz que não, né, e aí ele vai, ok, né, mas aí ele vai lá e tenta de novo. Ela sai do carro, né, de madrugada, provavelmente, né, sai do carro, e aí ele diz pra ela entrar, ela diz que não vai entrar, né, porque
Afinal de contas, ela estava ali sendo assediada pelo cara. E ele pega, toca e vai embora, deixa ela lá sozinha. E ela é assaltada depois disso. Mas porra, e isso que o cara tava, né, na lista do que eram os namoráveis do colégio. Imagina aqueles que não estavam. E isso acontece muito. Eu não acho... Assim, eu não acho problemático o fato de... Eu não acho problemático o fato de isso estar abordado no filme, porque, né, isso acontece... Eventualmente, isso acontece, né, realmente. Então... Mas aí depois eles não falam mais no assunto. Tipo... Porra, passou, né? Ninguém ficou sabendo daquilo. Que ele era um babaca, aparentemente, né? Porque não dava uma continuidade nessa história. Eu achava legal, né? Porra, dá ali uma continuidade, uma finalização desse assunto. A finalização na verdade, o Elton não tava afim da Tai. E aí, é isso que finaliza a história do Elton ali naquele núcleo. Temos aí, então, uma questão, né, que depois é abordada da Tai, que eu chamo de Tai 2.0, que é, né, a fama subiu a cabeça, a Tai acaba ganhando uma popularidade depois de um fato lá de quase ter morrido no shopping, né, e o pessoal cresce esse assunto e ela fica, né, ali popular por causa disso, inclusive a Johnny pedindo conselhos sexuais pra ela, e esse acontecimento acabou causando ali uma questão de rivalidade feminina. Por exemplo, a Cher ali teve a ideia de acolher, né, a Tai, fazer ela parte de um grupo, né, mesmo que dessa forma ali deturpada que ela achava, né, que a Tai deveria se integrar. E aí acaba trazendo essa rivalidade feminina, como se ninguém ali pudesse coexistir de forma, mesmo entre o grupo dos populares, né, como se elas não pudessem coexistir de forma amigável. Até porque no ensino médio, né, ali eu já tinha falado do 10 Coisas que Eu Dei em Você, e Bela é Demais, porque ali as mulheres, aparentemente, né, nos filmes de high school estadunidense, nenhuma mulher podia ter amiga, porque tava todo mundo ali passível de ser traído pela coleguinha. Então acho que essa é a parte problemática desse assunto do Tai 2.0, porque traz ali uma rivalidade que não existia, porque ninguém ali tava rivalizando por causa de nada, sabe? E tinha todo mundo ali o seu espaço, cada um tinha o seu espaço, e o filme traz isso como se fosse algo necessário para elas coexistirem, né? Aquela questão toda de rivalidade, de tem toda ali, você não pode ter amizade, porque sua amiga pode estar te dando uma facada nas costas. Mas eu acho que a questão principal do filme é a relação da Cher com o Josh, que eu acho que é a mais problemática. Até agora eu não tinha falado do Josh, né? Mas o Josh é uma peça central nesse filme. Ele aparece desde o começo como um meio-irmão da Cher. Na verdade, a mãe dele foi casada com o pai da Cher. Então eles tiveram ali, em um determinado momento, que o filme não fala, né, que eles moraram juntos como uma família, porque os pais dos dois eram casados. Eles não são irmãos de sangue, mas eram ali irmãos de convivência. Os pais deles não estavam mais juntos, mas aparentemente, como no filme mostrou, eles ainda mantinham uma relação, porque o Mel ainda considerava, o Mel é o pai da Cher, né, o Mel considerava o Josh ainda como um filho, ele ia lá pra casa dele, e ele estava ali interessado em saber da carreira dele, porque o Josh já estava na faculdade, e o Mel queria que, né, trabalhasse com ele, pensasse em advogar para grandes corporações, assim como o Mel. No caso, o Josh estava interessado, o Josh era um advogado de humanos e estava interessado ali com um direito ambiental. Mas ainda assim, eles mantinham essa relação, aparentemente, que era uma relação familiar. Em determinado momento, né, eles começam ali a dar o feeling ali do match dos dois. No caso, né, mostra a relação, os dois sempre se implicando. Uma relação de irmão, né? Implica daqui, implica dali, em determinado momento isso vira. E aí eles começam ali a apresentar os dois com uma possibilidade de um casal. Que é bem estranho, porque afinal de contas, né, era uma relação ali familiar de irmãos. Deixa eu só falar que o Emma, o livro de onde é inspirado o Patricinhas, ele também traz essa questão com a protagonista Emma e com um caso, né, eu quero o par dela, que era o Mr. Knightley. Porém, o Mr. Knightley, né, só pra ter uma diferença, né, mostrar como é que foi abordado em um e abordado em outro, no livro, a irmã da Emma era casada com o irmão do Mr. Knightley. Então eles tinham essa relação de família, mas em nenhum momento elas tinham essa relação de irmão. A Emma e o Mr. Knightley, eles tinham lá longos anos de convivência, porque eu acho que eles tinham diferenças de idade que acho que de mais de 10 anos. A Emma tinha 22 e o Mr. Knightley devia ter uns 35. Então eles tinham essa grande diferença de idade. Tinham essa relação, né, de família, mas não tinha essa relação de irmãos. De irmãos, então, com cunhado, quase, né? Algo do tipo. Então, né, e aí o filme traz isso pra Cher e pro Josh. Eles tinham, dá a entender que eles tinham, dá a entender não, né, porque o Josh já tava na faculdade. Ele devia ter pelo menos os seus 20 anos.
E a Cher com 16. Ela fala que ia fazer 16 em maio, acho que era que ela fala. Então ela não tem ainda 16, acho que no filme, deve ter 15. Então, porra, é uma relação ali de uma menor de idade com um cara maior de idade que já tem essa relação de irmãos. E eu acho isso bem esquisito no filme. E o filme traz isso como uma forma romantizada, né? Até porque a gente própria romantiza. A gente, quando viveu o filme, também romantizou isso. E romantiza até hoje. Porque é muito comum, né? A gente romantizar essas relações que não deveriam ser romantizadas. Eu acho que aqui a questão da diferença de idade é na fase de vida, né? Ah, isso mesmo. Porque assim, do tipo, agora comparando ao livro até, no filme eles reduziram a diferença de idade. Meu Deus, criança. Mas aproximaram o laço familiar. Mas colocaram em uma fase de vida que a diferença faz diferença. Faz diferença, sim. Porque de 25 para 35 anos, a diferença entre a mentalidade, até o poder mesmo existente, né? É muito diferente de 15 para 20. Sim. Porque no caso, a Emma tem 22, ele tem 35 ali, né? Mas ainda é bastante. Ainda é bastante, grande. Ela é né? Porque com 20 anos a gente é meio maturo mesmo. Né? Agora de 15 para 20 e poucos, porra, daí eu acho muito foda. É, porque tu tá ali, sei lá, com 15 anos tu tá se formando ali. Imagina, eu com 15 anos era, não que hoje eu seja, né, a supra-sumo do conhecimento de vida, né? Mas com 15 anos você é muito tola. Mais do que agora. E namorando um cara de 20, que muitas vezes te dizem, olha só, como você é maduro pra sua idade. Não é. Não. Então, que emocionalmente é muito mais fácil de manipular, né? Uma menina de 15, um menino também, né? Um adolescente. E um cara de 20 e poucos anos já tem uma liberdade muito maior, já tem uma vivência um pouco maior. Sim. Por mais que também não seja um super adulto, né? Pode ser que a pessoa seja realmente mais matura, mesmo tendo 20 e poucos anos. Mas ainda assim, pra 15, cara. Você tá na escola, sabe? É um outro tipo de pessoa que você se relaciona, tanto que isso mostra no filme. É outro tipo de coisa que você vê. No filme também mostra isso, né? Enquanto ela quer lá ver o desenho dela, ele quer ver Eles fazem essa distinção bastante, né? Que ela quer ver o desenho, ele quer ver as notícias do dia, né? Então, é toda uma relação de diferenças apresentadas, porque é uma relação diferente, quer dizer, são pessoas diferentes em idade de vida, em situações de vida diferentes, né? Idade, né? A fase, né? Sim. Fase de vida muito... Então, eu acho bem problemático apresentarem assim filme que é de comédia romântica, né? Porque você sabe que no final eles vão ficar juntos e romantizar esse tipo de relação. Tem tanta gente, né, ainda que romantiza isso, né? E eu acho que é normal as meninas dessa idade meio que são apaixonadinhas. Tipo, os atores que você vai gostar são mais velhos. Sim, a fase que, né, tá começando essas experiências assim, românticas e tal. Então, a paixãozinha é normal. Agora, o cara que é mais velho, e a mulher também, falando, colocando, que seja qual for uma mulher mais velha, tem interesse em manter um relacionamento assim com uma criança, basicamente, né? É bem esquisito, né? O Patricinhas de Beverly Hills, ele tá, se você quiser assistir, né, relembrar, ver o que a gente tá falando aqui, né, vai lá assistir de novo, ver se você também acha isso que a gente tá achando, né, ou se tem mais coisas, ou se não concorda com a gente também, porque tá livre pra isso. O filme tá disponível no Netflix. Quer dizer, a última vez que eu vi ainda tava disponível, né, mas como a gente pisca que a Netflix tira filme do catálogo, né, então não sei se ainda tá, mas estava. Então... fica aí à vontade, né, pra dividir as suas opiniões com a gente e vem comentar também pra você. Se vocês acham que é problemático, né, tudo isso que a gente falou, se não, tá beleza. Quer dizer, tem algumas coisas aí que não dá pra não achar problemático, como a relação da Cher com o Josh, então. Mas todo o resto a gente tá passível e do relacionamento abusivo da Joy com o Ryan. Resumindo, não discorda. Não discorda da gente. Mas assim, ó, fiquem à vontade pra dar a opinião de vocês. E é isso, até o próximo vídeo e segue a gente aí. Tchau!